Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e esse é meu canal. Bom, hoje eu vou continuar falando dos vídeos relatos de uma sensei para vocês e eu vou contar a minha experiência aqui no Japão em relação à língua inglesa. Muita gente tem dúvida se aqui no Japão os japoneses sabem falar inglês. E eu também tinha essa dúvida, confesso para vocês. Eu achava que sabendo um pouco de inglês eu ia conseguir me virar aqui, mas essa não é a realidade do Japão não, viu gente? Olha, o inglês aqui é pouca gente que sabe falar, só nos grandes centros mesmo, tipo Tóquio ou Osaka, mas não é a grande maioria das pessoas que consegue falar inglês não, viu? E a maioria que sabe falar inglês, fala um inglês meio japonesado, sabe? Não é um inglês assim que a gente aprende igual americano mesmo, eles falam umas palavras meio estranhas que você demora para entender que eles estão falando inglês. Mas é assim, complicado. Por exemplo, às vezes que a gente tentou falar inglês com japoneses, a maioria falou que não sabia falar inglês, e quando falava, entendia metade do que a gente estava falando, porque eu falo o inglês americano, né, que eu aprendi. E aqui o inglês deles é meio complicado, porque tem muitas palavras que eles trocam as letras, por exemplo. Que nem no Japão não fala o L, né? Só fala o R. Eles trocam assim, tipo o Cebolinha, que troca o L pelo R. Então, aqui eles confundem muito assim as letras, até o V, eles também não conseguem falar. O V vira B aqui. Então, muitas palavras são difíceis de entender eles falando em inglês, mas assim, às vezes você entende o que eles estão tentando dizer. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava pegando metrô lá em Osaka, né? E deu um probleminha no ticket do Guilherme, do meu marido, né? E ele estava tentando passar lá e não conseguia. E aí o cara do metrô, o segurança que fica lá olhando, né, foi lá para tentar ajudar ele. Mas aí o Gui não falava japonês e só não conseguia se comunicar direito com o rapaz do metrô. Então veio um outro menino que sabia falar um pouco de inglês, daí ele falou com o Guilherme em inglês e passava em japonês para o cara do metrô. Então assim, ali nesse caso, o Guilherme conseguiu falar inglês com um rapazinho que tentou ajudar ele lá no metrô. Então, nesse caso, foi lá em Osaka e conseguiu se entender ali, mas foi meio complicado, né? Não foi muito fácil de entender, não. Porque o Gui fala um pouco de inglês e o cara falava um inglês meio japonesado. E aí ele ia explicando pro cara do metrô que era em japonês, né? Você imagina a bagunça que foi para explicar isso daí. Mas no fim das contas deu tudo certo, conseguiu passar o bilhete lá do metrô e passar. Mas, assim, no aeroporto, por exemplo, eu tentei usar inglês, que eu lembro, mas assim, pouca coisa foi... Não usou muito não, deixa eu ver. No aeroporto eu perguntei alguma coisa sobre a mala, sobre qual que era o portão de embarque, mas a pessoa demorava um pouco para responder, ficava pensando, mas respondia, sabe? E também, quando a gente ficou num hotel em Osaka, a pessoa também perguntou se a gente falava inglês, aí a gente falou que sim, daí ele conversou em inglês com a gente, tipo, para explicar sobre as coisas do quarto e tudo mais. E deu para entender também. Então, assim, é igual brasileiro falando português. Às vezes dá para entender, às vezes não dá para entender. Um inglês brasileirado. Acho que deu para entender, né, gente? Aqui a grande maioria das pessoas não falam inglês e quando falam, falam inglês meio diferente. Então, não venha pensando que você sabendo inglês vai resolver. Se você
quer vir para o Japão, estuda o Nihongo, que é a língua japonesa, e o máximo que você souber é melhor, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e já curte, se inscreve no canal, entre nas minhas outras redes sociais, e se você gostou desse vídeo e ficou aqui até o final, um beijo e tchau!